Eu vou te mostrar agora um flagrante impressionante, prestem atenção, olha. Câmeras de um circuito de segurança mostram o exato momento em que o motociclista ultrapassa o farol vermelho e bate em um carro. Olha a violência. Veja que o condutor da moto é arremessado para o alto e em seguida bate violentamente no chão. Assustador, né? Infelizmente, ele morreu no local. Este caso aconteceu na China. Que perigo, né, gente? Que perigo. Tá sem capacete, sem segurança nenhuma e foi lançado. Agora, 5 horas da manhã, um bom dia para você que está chegando, acordando agora e sintonizando aqui com a gente no SBT Notícias. A gente segue ao vivo até às 6 horas da manhã, tá? E dentro da própria casa, uma criança de 12 anos ficou na mira do revólver de um ladrão. O bandido invadiu o condomínio à noite, quando a família já estava nos quartos. Ele escalou o prédio para entrar no apartamento na região metropolitana de Recife. Uma das câmeras mostra a movimentação dos dois suspeitos na frente do prédio, à 00:40. Em seguida, um dos homens aparece dentro do estacionamento. Observe que ele cobre o rosto com uma camisa. 1:20 da manhã, o mesmo homem é filmado fugindo às pressas do prédio. Ele segura uma arma e uma bolsa. O criminoso havia acabado de invadir um apartamento no segundo andar deste edifício, no bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes. Para entrar no imóvel, que pertence a um comerciante, o suspeito escalou o prédio e cortou a rede de proteção da varanda. O assaltante roubou 2 celulares, uma aliança e uma bolsa. Dentro do apartamento estavam 4 pessoas de uma família. O bandido ainda apontou uma arma para um garoto de 12 anos, filho do comerciante. O cachorro começou a latir para ele, eu tenho um cachorrinho pequeno, e minha esposa descobriu que tinha alguém dentro do apartamento, e em seguida eu não mandei abrir a porta do quarto, né? Deixei a porta fechada, mas o outro filho viu aquele barulho, foi sair, já estava com uma arma apontada para ele, aí pediu celular, dinheiro, essas coisas todas, né? Pais e professores em alerta. Em uma escola de Maringá, 5 alunas formaram uma gangue para agredir outras estudantes. Elas só esperaram as aulas acabarem para atacar as vítimas. Os vídeos com as agressões foram gravados na saída da escola e divulgados pelas estudantes em redes sociais. Uma das vítimas contou ter sido agredida 2 vezes nos últimos dias. A gente foi pegar o busão e a menina deu soco na minha amiga, na nuca da minha amiga. Porque elas não gostam da gente, aí elas vão lá e põem no WhatsApp, postam no Facebook quem quer o vídeo. O pai da estudante agredida está indignado com a situação. Eu não sei o que fazer. Eu vou acabar tirando minha filha da escola, não tem... O caso foi denunciado à Polícia Civil de Maringá, que abriu inquérito para tentar descobrir quem seriam as 5 adolescentes que formaram uma gangue para agredir as outras estudantes. Enquanto nada é feito, as vítimas das agressões precisam conviver com o medo na hora de ir para a escola. Não tem um motivo específico. Elas chegam na gente, começam a xingar, a gente vira as costas e elas vão onde que a gente está. E o presidente norte-americano Donald Trump deve retornar ao estado do Texas neste sábado para reavaliar os estragos causados pela tempestade tropical Harvey. O número de mortos subiu para 47 e ainda há pelo menos 19 desaparecidos. Parte da população está sem água potável. Algumas regiões de Houston ainda estão debaixo d'água, mesmo com uma trégua no volume de chuva. Mais de 1 milhão de pessoas foram obrigadas a sair de casa. A preocupação das autoridades de saúde agora é com as doenças, como a cólera, que podem se concentrar nas áreas alagadas. O fenômeno já chegou aos estados do Arkansas, Mississippi, Kentucky e Tennessee, onde um repórter de TV salvou ao vivo uma mulher que estava presa dentro de um carro na enchente. Em Crosby, muita fumaça preta e focos de incêndio foram vistos na região de indústrias químicas e voltaram a preocupar as autoridades. I want to thank all the volunteers. Nesta sexta-feira, a primeira-dama Melania Trump
Agradeceu as doações e o trabalho dos voluntários, que cruzaram o país para ajudar as vítimas da tempestade, e confirmou a visita que ela e o presidente farão, neste sábado, aos locais mais atingidos. E no México, a chegada de outra tempestade tropical tem preocupado as autoridades. Pelo menos 4 pessoas morreram e mais de 2.500 tiveram que sair de casa. O governo mexicano declarou o estado de emergência em 5 municípios que enfrentam a pior chuva dos últimos 80 anos. Os ventos provocados pela tempestade Lídia já passam dos 110 quilômetros por hora. E pelo menos 60 mil pessoas tiveram que sair de casa em Frankfurt, na Alemanha, em uma operação da polícia para desarmar uma bomba da Segunda Guerra Mundial. O artefato foi encontrado em um canteiro de obras e teria sido lançado pela Força Aérea Britânica há mais de 70 anos. Segundo as autoridades, a bomba tem quase 1,5 toneladas de explosivos e, se não for desativada, pode destruir um quarteirão inteiro no centro financeiro alemão. E nos Estados Unidos, uma enfermeira foi arrastada para fora de um hospital e algemada pela polícia por ter se negado a coletar o sangue de um paciente inconsciente sem ordem judicial. O vídeo polêmico viralizou na internet. A enfermeira grita e pede ajuda. O agente da polícia de Utah queria forçar a funcionária do hospital a tirar sangue de um homem ferido em um acidente de trânsito, para confirmar se ele havia ingerido álcool ou drogas. Como a vítima estava inconsciente, a coleta só poderia acontecer mediante um mandado judicial. Uma investigação interna foi aberta para avaliar a conduta do policial, que pediu desculpas à direção do hospital universitário. E um crime bárbaro chocou uma cidade do Vale dos Sinos, no Rio Grande do Sul. 2 criminosos invadiram uma igreja e mataram uma professora de 51 anos. A polícia investiga se o assassinato foi motivado por vingança. O crime aconteceu nesta paróquia, no bairro União, na cidade de Estância Velha, do Vale dos Sinos. A professora foi morta durante a aula de catequese. Elaine Maria Treto tinha 51 anos. Testemunhas disseram à polícia militar que 2 homens invadiram o local por volta das 7 horas da noite desta quinta-feira. Os vizinhos da paróquia não quiseram gravar entrevista por causa do medo de serem ameaçados, mas disseram à reportagem que havia pelo menos 3 famílias com os alunos no local do crime no momento em que os criminosos chegaram. Todas as pessoas foram amarradas e trancadas em uma peça aqui do prédio. O alvo dos bandidos era a professora. Antes de ser assassinada, a professora foi agredida e morreu dentro da paróquia, estrangulada. A Elaine era muito benquista aqui, por todos, entendeu? Inclusive das pessoas, assim como ela foi diretora da creche aqui embaixo, da comunidade, aqui da Nova Estância, né? Então, muitas pessoas deviam muito a ela, deviam, assim, em termos de gratidão. Ela era casada e tinha 3 filhos. A Polícia Civil acredita que o homicídio foi premeditado. Os suspeitos usaram lacres para imobilizar as testemunhas. Os criminosos roubaram o celular da vítima para simular um latrocínio. Mas o motivo do homicídio pode ser uma suposta vingança. Ele fala no primeiro momento em assalto e depois fala também, a testemunha escuta, que estava se vingando dela por que ela teria prejudicado o irmão dele. O motorista que atropelou e matou um ciclista na Marginal Pinheiros, em São Paulo, continua foragido. A vítima chegou a ser arrastada por mais de 2 quilômetros. Nesta sexta-feira, manifestantes protestaram contra a morte deste ciclista. Pelo menos 100 pessoas participaram do protesto. Elas pedalaram ao redor da Praça do Ciclista pedindo justiça. Várias bicicletas foram expostas com frases de revolta. Nós não suportamos mais esse nível de agressividade que nós temos no trânsito de São Paulo. Gilmar Barbosa da Mata tinha 45 anos. Ele usava a bicicleta pela primeira vez para voltar do trabalho quando foi atropelado e arrastado. O motorista é Mário Prestes, de 61 anos. Ele dirigia em alta velocidade e fugiu sem prestar socorro. Foi a própria filha dele que o denunciou à polícia. Ela também admitiu que o pai estava bêbado.
Agora mudando um pouco de assunto, lembra da chimpanzé Cecília, aquela que ganhou na justiça um habeas corpus por causa dos maus tratos que sofria no zoológico onde vivia na Argentina? Lembra dela? Então, ela chegou ao Brasil em abril e vive hoje num santuário para primatas no interior de São Paulo. A novidade é que agora a Cecília arrumou um namorado. A Cecília tá tranquila, curtindo a vida, até parece que é de casa. Com quase 20 anos, ela só tá conhecendo agora essa liberdade toda. A Cecília nasceu num zoológico na Argentina. Por causa de maus tratos, ganhou na justiça um habeas corpus, pedido por uma ONG de proteção animal. E por muito tempo a Cecília viveu assim, triste, atrás das grades. Só que essa história mudou. Depois que ela conseguiu o benefício, ela veio para esse santuário que fica em Sorocaba. E as notícias boas não pararam por aí não. Ela tá até de namorado novo. O felizardo tem nome, Marcelino. Marcelino, ele vivia com a família, com o pai, a mãe e 2 irmãos. E ele nasceu aqui no santuário. Um jovem chimpanzé de 10 anos que ganhou o coração da companheira como um lorde inglês, cheio de gentilezas e carinhos. Logo que ela chegou, ela já ficou interessada por outros chimpanzés. Ela procurava na janela. E o Marcelino, ela ficou muito interessada. Ela passava os dias olhando na janela, que a gente faz essa aproximação mais lentamente. A gente põe primeiro nos recintos próximos para eles se verem, ver se tem alguma afinidade. E aí, aos pouquinhos, a gente vai aproximando para finalmente juntá-los. E eles se deram muito bem. E a seguir, ônibus que levava estudantes universitários é incendiado na noite desta sexta-feira em Itajaí, Santa Catarina. 12 cidades do estado já foram alvo de criminosos desde a noite de quinta-feira. Motorista bêbado dirige em alta velocidade, provoca acidente e mata procurador de justiça e engenheiro. Revoltado com assalto, o homem se descontrola e quebra ponto de ônibus. Eu mostro essas e outras notícias para você daqui a pouquinho. Continue com a gente. Voltamos com o SBT Notícias, agora são 5h15. E um segurança de uma escola foi morto a tiros em plena luz do dia. Ele foi baleado ao tentar defender uma mãe e uma aluna de assaltantes em João Pessoa. Câmeras de segurança gravaram o momento em que a mulher para o carro para deixar a filha na escola. Os suspeitos aparecem em uma moto na esquina, o garupa desce e aborda a vítima. O agente de proteção infanto-juvenil, Fábio Alves de Lima, de 38 anos, que também é segurança desta escola particular, entrou em luta corporal com o suspeito. Neste momento, o bandido atira 2 vezes na cabeça de Fábio. Ele se agarrou com um dos elementos, mas o outro, ele não sabia se ele tinha visto o outro. O outro desceu da moto, ninguém sabe se ele veio com a arma, bateram nele ou com a própria arma, quando ele estava agarrado. Chegaram a conseguir roubar a mulher? Um relógio, sei lá, e dobraram ali. Segundo este empresário, que é morador do bairro, os casos de assalto na região são constantes e o segurança costumava ajudar as vítimas. Só essa semana foram 4 entre essa rua e essa, só nessa região. E o que deixa assim a gente mais assustado, né, é você ver uma pessoa aqui do teu dia a dia, né, como esse rapaz, que levar tiro e não acontece nada. Fábio foi socorrido para o Hospital de Emergência e Trauma da capital em estado gravíssimo. Familiares e amigos da vítima foram até o hospital, mas não quiseram gravar entrevista. Eles disseram que o segurança é pai de 6 filhos. Fábio passou por cirurgia. Tem câmeras ali por toda a redondeza, é bem visto ali, né? Eu acredito que aí em situação investigativa da Polícia Civil, né, que é de ordem dela, ela fará o recolhimento desses dados aí, dessas filmagens, para contribuir com as informações para chegar até o meliante. A polícia do Amazonas indiciou 210 presos pelo massacre dentro do Compage, o maior presídio do estado. 56 detentos foram mortos numa guerra entre facções rivais no dia 1º de janeiro deste ano. Imagens do circuito de segurança do complexo penitenciário Anísio Jobim mostram como tudo aconteceu. As visitas deixam o presídio. Minutos depois, às 4 da tarde, a rebelião começa. Presos ligados a uma facção criminosa invadem a área onde ficam os membros de um grupo rival.
Armados, eles tomam o corredor de acesso do pavilhão 3 e rendem os agentes penitenciários. Em seguida, trocam tiros com policiais. Enquanto isso, nos fundos do presídio, alguns tentam fugir pelo muro. Os vídeos foram divulgados nesta sexta-feira com o fim da investigação depois de 8 meses. O inquérito tem 2.800 páginas. Para a polícia não resta dúvida. A ordem para o massacre partiu 2 meses antes do Presídio Federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, onde está preso o chefe de uma facção criminosa do Amazonas. 210 pessoas foram indiciadas. Todos criminosos. Agora, o que a polícia investiga é como as armas entraram no presídio. O envolvimento de agentes penitenciários e policiais não foi descartado. E esse inquérito deve ser concluído ainda este ano. Não é incomum que familiares acabem também levando esse tipo de coisa para dentro da cadeia, né? Enfim, isso tudo vai ser apurado. Hoje se encerra a apuração dos homicídios. O massacre em Manaus desencadeou uma série de conflitos entre facções rivais dentro das penitenciárias do país. Em 15 dias, mais de 130 presos foram mortos. E crueldade sem limites. Vários gatos foram encontrados mortos dentro e fora do estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Vários artistas denunciaram os crimes. A covardia com os gatinhos aconteceu dentro e fora do Maracanã. Sinais de espancamento, alguns pareciam até que tinha sido feito uma espécie de ritual, sem os olhos, sem a língua, na hora da necrópsia, sem os órgãos, né? A veterinária abriu e não tinha órgãos lá dentro. A maldade sensibilizou vários artistas. Cada um deles postou um cartaz na rede social. Os protetores dos animais estimam que aqui vivem 4 colônias de gatos, com cerca de 100 felinos. A concessionária que administra o Maracanã emitiu uma nota em que nega a ocorrência de mortes ou maus tratos aos animais e informou que nem todas as dependências são de responsabilidade dela. No calçadão do estádio, encontramos anônimos que cuidam desses gatos há anos. As defensoras dos animais ficaram arrasadas com a matança. Eu fico até emocionada de falar. Você imaginou se você visse o gatinho com a boca toda aberta, que sofreu? A troco de quê? De tanto alimentar os felinos ali, Marta acabou adotando 37 gatos. Os gatos, eles foram introduzidos aqui há mais de 40 anos pela Sudeste. Eles introduziram e não castraram os animais, eles foram se multiplicando. E as pessoas viam que tinha animais aqui e começaram a abandonar. E agora, sabendo que tem gente matando os bichinhos? Isso é um horror, porque já matam há muito tempo, né? O problema no Maracanã é recorrente. As mortes acontecem desde 2010. É uma covardia sem tamanho, é um absurdo. A gente vem aqui, fica olhando esses bichinhos vivos hoje, pensando se amanhã vão estar vivos. E no Recife, ratos invadiram uma distribuidora de frutas e verduras e fizeram estragos. Comerciantes estão preocupados. Os ratos deixam rastros por todos os lugares. No galpão LP3, várias frutas e verduras foram mordidas pelos roedores. Mamões, melancias, jerimuns, tudo ruído. Até cocos foram perfurados. De acordo com este comerciante, a praga no Centro de Abastecimento e Logística de Pernambuco, o CEASA, já se estende há 3 meses. Ele mesmo, diariamente, é obrigado a jogar várias mercadorias estragadas no lixo. Porque todo dia que ele chega, a gente vê o negócio, a mercadoria toda ruída do rato e ele não resolve nada. Inclusive tinha melão que tinha filhote de rato dentro. Até filhote de rato dentro da caixa a gente tira. Todos os dias. Até a urina do rato entra em contato com alguns produtos. Este comerciante, que não quis mostrar o rosto, já encontrou até ninhos no local. Mas que tipo de produto você está perdendo? Melancia, melão, o girimum, o coco verde, o coco seco, bolacha, eles furam tudo. Não é uma praga terrível aqui. Faz quanto tempo que está esse problema? Em torno de 3 meses que a gente está com esses problemas. Este permissionário agora só trabalha de tênis, depois de ter sido mordido por um rato no galpão. Ele e outras pessoas foram parar no hospital. Não surte efeito. Esse veneno que ele coloca não surte efeito. Armadilhas foram colocadas pelo CEASA nos galpões, mas quem trabalha no local diz que elas não estão dando conta da quantidade de rato. Já assim, eu estava aqui, o rato veio e mordeu meu pé.
e mordeu mais 2 pessoas. Mordeu um menino aqui do lado e uma senhora aqui na frente que estava comprando. Você foi pra onde? Eu fui para a UPA, lá do curado. Buscado até pegar uma doença, né? Então. Todo o produto contaminado é jogado no lixo para que clientes não comprem frutas e verduras estragadas. Mas os catadores acabam se tornando vítimas sem querer. Das lixeiras, eles retiram as frutas contaminadas e levam para casa. Que perigo. E corrupção, impunidade, assaltos, violência, são tantas coisas ruins que o brasileiro tem que lidar no dia a dia que não tem jeito. Em alguma hora, perde a linha. Foi o que aconteceu com um jovem logo depois que teve o celular roubado. Veja só. As câmeras de segurança registraram a ação dos bandidos. Eles param a moto num ponto de ônibus da cidade de Serra, na Grande Vitória. Armado, um deles rouba 2 pessoas. Depois que a dupla foge, um jovem revoltado com a perda do celular chuta uma das placas que protegem o ponto e ela acaba se quebrando. O diácono de uma igreja católica de São Francisco de Assis, na Grande Vitória, foi espancado durante um assalto. O diácono andava de bicicleta em uma rodovia de Vila Velha, quando foi abordado por um criminoso. Deu uma gravata, já jogou ele no chão, como tem muita pedra ali, ele já pegou a pedra, deu uma pedrada na cabeça dele. José Francisco Barbosa, de 58 anos, teve um osso do rosto quebrado. Ele está internado na UTI deste hospital e o estado de saúde dele é estável. O assaltante levou a bicicleta da vítima e até o momento segue foragido. A polícia de Pernambuco investiga o suposto envenenamento de uma professora. Uma estudante disse que viu quando 2 alunos de 9 anos colocaram veneno contra ratos dentro da garrafa de água da professora. Ela passou mal logo depois que ingeriu o líquido. A docente foi levada para um hospital, medicada e liberada horas depois. A escola informou que está tomando providências em relação ao ocorrido. O Conselho Tutelar de Nazaré da Mata acompanha o caso. E o motorista de um carro de luxo que dirigia em alta velocidade atropelou e matou 2 amigos. As vítimas são um procurador de justiça e um engenheiro. Eles tinham acabado de sair de uma partida de futebol quando foram atingidos na calçada. Segundo a polícia, o motorista estava bêbado. As câmeras de monitoramento registraram o momento do acidente. A velocidade do veículo impressiona. Os 2 estavam exatamente nesse ponto, conversando depois de uma partida de futebol, quando o veículo que vinha naquela direção perdeu o controle, não conseguiu concluir a curva e invadiu o estacionamento. As vítimas foram atingidas nesse ponto e arremessadas por conta do impacto do carro para aquela direção. O veículo só parou quando encontrou uma mureta, que fica lá na segunda porta do estabelecimento, onde indica a saída de veículos. As vítimas, o procurador de justiça, Aor Stephens Miranda, e o engenheiro João Carlos Schultz morreram na hora. O motorista da Mercedes, Felipe Silva Pereira, de 35 anos, e o outro ocupante do veículo também se feriram. A polícia militar foi acionada e Felipe foi preso em flagrante. Ele estava bastante desorientado, até não sei se por conta da batida ou se por conta do uso de bebida alcoólica, mas infelizmente, ele não fez o bafômetro, a gente não tem como afirmar. No local ainda estão as marcas da gravidade do acidente. A batida foi tão forte que o carro ficou nesse estado. No para-brisa, as marcas de sangue, possivelmente de uma das vítimas. Dentro do carro, mais sangue. Agora, dos ocupantes do veículo, o motorista e o irmão dele, que foram encaminhados para o Hospital Regional de São José, onde permanecem recebendo atendimento. Assim que tiverem alta, Felipe será conduzido para a Central de Polícia de São José para prestar depoimento. A Polícia Civil, a Polícia Investigativa, vai autuando o cidadão em flagrante, pelo crime de homicídio com dolo eventual, ou seja, ele assumiu o risco, e a embriaguez ao volante. O Instituto Geral de Perícias fez a coleta das provas solicitadas pela Polícia Civil. Com essas informações, eles pretendem constatar, inclusive, a velocidade que o carro estava quando o acidente aconteceu.
5h27 e violência no Rio de Janeiro. Desta vez, nem os desempregados escaparam da audácia dos bandidos. Mais de 10 pessoas foram vítimas de um arrastão em Padre Miguel, na Zona Oeste. Quem procurava um emprego acabou ficando sem celular, o pouco dinheiro que tinha e documentos, enquanto esperava na fila. Eles chegaram e anunciaram o assalto. Aí falaram, se correr a gente vai dar tiro pra cima. Um tava de fuzil e outro tava de pistola. A ação dos bandidos aconteceu nesta rua, em Padre Miguel, uma das mais movimentadas da Zona Oeste do Rio. Mais de 100 pessoas estavam numa fila, aguardando por uma vaga de emprego neste supermercado, quando foram surpreendidas pelos criminosos. Alguns bandidos chegaram a ameaçar. As pessoas se jogaram no chão, outras conseguiram correr, mas infelizmente algumas vítimas acabaram sendo roubadas. A rua dá acesso à favela Vila Vintém, controlada por traficantes. Quem mora na região reclama da violência. Assalto todos os dias, não tem horário, de manhã, de tarde, de noite. Nesta sexta-feira, dezenas de pessoas chegaram cedo à procura de uma oportunidade de trabalho. O atendimento foi feito nesta igreja católica, em outra rua de Padre Miguel. Aqui, o sentimento era de muita revolta, por causa da ação dos criminosos. Revoltante, né? Porque, assim, já está passando por uma dificuldade financeira, de não ter trabalho. E ainda tem que se preocupar em não ser assaltado, quer dizer, é complicado, né? A fila estava grande. Todos aguardavam para concorrer às 200 vagas de diferentes funções. A maioria das pessoas está desempregada há mais de um ano. E à procura de qual vaga? Pego vigilante, porteiro, vigia, motorista. Nessa crise eu escolho não. Agora é exclusivo. Receitas de remédios de uso controlado são vendidas no meio da rua em uma região de comércio popular de São Paulo. Os criminosos falsificam assinaturas de médicos em cima de capôs de carros. No mercadão do crime, os bandidos também oferecem cheques roubados e droga para aplicar o golpe do Boa Noite Cinderela. Pagar direitinho para não perder o dedinho. O Largo 13, na zona sul de São Paulo, se transformou no mercado do crime. Aqui, no segundo maior centro de comércio popular da capital paulista, os homens que seguram placas são, na verdade, vendedores de tudo o que é ilegal. Para começar, cheques roubados são oferecidos. Eu tô precisando de algumas folhas de cheque, na verdade, de 3 ou 4. 3 folhas de cheque lá na rua, R$140 cada um. O dono das folhas de cheque vendidas é esse advogado, que por medo pede que seu nome não seja divulgado. O escritório dele foi invadido por ladrões há pouco mais de 15 dias, durante a madrugada. Eles vieram aí, arrombaram a porta lá embaixo. Levaram mais de 20 cheques. Pelo menos 2 dos cheques roubados voltaram para as mãos do dono. Os golpes cometidos por esses criminosos que passam o dia segurando placas vão além da venda de cheques roubados. Eles também oferecem receitas de medicamentos controlados, como essas daqui, para a compra da sibutramina e do Rivotril. Quem compra isso daqui, além de cometer um crime, pode colocar a própria vida em risco. Conseguir uma receita médica azul, aquela usada só para remédios de tarja preta, é muito fácil. Nesta farmácia, até a vendedora sabe. Sibutramina. É que é o proibido. E eles vendem isso? E foi exatamente como a vendedora disse. Você vem com receita? Vai ter quanto? Que é remédio, medicamento. Qual que ela quer? Pra emagrecer. Bem. Tá bom. Não, calma aí. Eu não vou pegar agora, não. Você não pega agora? Não, parar. eu tenho que... Fazer com isso. A compradora não leva. Volta no dia seguinte, mas o preço dobrou. Vamos lá, Ana, faz o precinho da hora lá. Quanto sai cada receita? Fazer 80 pra senhora. Você quer receita ou quer remédio? Eu queria os 2. Então, a receita mais faz, o remédio você pega
Tem que vir dois. Quem que é? O médico? Não, é o moleque que faz a receita. Certo. O moleque vai fazer a receita, aí você vai e pega, você pega. O vitamil? Não. Vitamina e Rivotril. O criminoso decide levar a compradora até outro integrante da quadrilha de vendedores. No caminho, mais uma oferta ilegal. Boa noite, já ouviu falar? Remédio parecendo um colinho. O homem da receita é chamado de Henrique. Era cliente nosso, entendeu? Mas tá precisando do remédio. Como é o nome? Subtramina e... B2 controlada. E a Rivotril. Rivotril é B. Mais uma cliente chega e os criminosos continuam a negociar as receitas com a compradora. Dá pra fazer perfeitamente as duas. Dá pra fazer. Já com o termo de responsabilidade, tudo certinho. Então é 3 frascos, né? É o mais forte, né? O 2,5 é o mais forte. O homem da receita insiste na venda da droga, usada nos golpes conhecidos como Boa Noite Cinderela. Aquela você pode... Pois é. Dá pra colocar os caras pra dormir. Sério? Boa noite, é um colírio? Ele é pique um colírio, assim, ó. Tipo, não tem aquele vidro de pirona? Mais ou menos assim. Eu acho que é 2, 3 gotas. No copo da pessoa, ela toma e já era. Fica móvel. Fica móvel. Acorda daqui 2 dias. Claro. Não é 2 dias, 1 dia só. O acorde não lembra de nada, viu? Um deles se cansa e encerra a negociação com uma ameaça. Não pensa muito não, já anota aí que tem que anotar, vai, vou dar o 100 reais, mãe. Vamos pagar direitinho pra não perder o dedinho. Oi, doutor, tá bom? Outra vítima da quadrilha é este médico, que também prefere não mostrar o rosto. O nome dele aparece em uma das receitas vendidas. Eu não uso nem mais esse carimbo nem é desse jeito mais. Entendi. Essa assinatura nem é minha. A sibutramina é para emagrecer e não pode ser usada sem orientação. Pessoas que têm risco cardiovascular aumentado ou já têm algum antecedente cardiovascular, como infarto ou AVC, ou pessoas que têm alguma doença psiquiátrica ativa ou mesmo em controle com algum outro medicamento que não possa associar com a sibutramina. O Rivotril pode causar dependência. O mais comum seria um vício, mas às vezes a longo prazo algum comprometimento cognitivo também. De volta ao Largo 13, flagramos a imagem do descaso. Em cima do capô de um carro, no meio da rua, o golpista com várias receitas azuis, falsificando assinaturas de médicos para quem quiser ver. É muita certeza de que a punição não virá. Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo informou que as receitas mostradas na reportagem não são originais e apresentam indícios de fraude. A Polícia Civil instaurou o inquérito para investigar as denúncias. A Polícia Militar analisa as imagens da reportagem para readequar o patrulhamento. Segundo a PM, 457 suspeitos foram presos na região no primeiro semestre. E uma onda de ataques em Santa Catarina. Pelo menos 12 cidades do estado foram alvo dos criminosos nas últimas 24 horas. Em Itajaí, um ônibus que levava estudantes foi incendiado nesta sexta-feira à noite. Homens encapuzados invadiram o ônibus. Cerca de 40 pessoas, a maioria universitários, estavam lá dentro. Eles voltavam da Universidade Univali. Os jovens conseguiram se salvar porque pularam pelas janelas. Um dos estudantes bateu a cabeça e foi encaminhado ao hospital com ferimentos leves. Depois do incêndio,
Todos os ônibus de universitários foram escoltados pela polícia. A PM diz que a motivação ainda está sendo apurada. Uma guarnição nossa do patrulhamento tático foi recebida a tiros em um bairro aqui da cidade, um bairro já conhecido por ter hostilidade de alguns marginais para com a polícia militar. E, por sua vez, a guarnição do tático ela revidou também esses disparos, e a partir do momento que revidou, esses meliantes, esses marginais, eles fugiram, eles se homiziaram numa área de mato. Nós fizemos um cerco, nós saturamos de policiais toda aquela área, mas infelizmente não conseguimos prender. Desde a última quinta-feira, pelo menos 12 cidades de Santa Catarina foram atacadas. Em Balneário Camboriú, 5 homens abordaram um mecânico e colocaram fogo em uma viatura que estava no concerto. Uma ponte também foi incendiada. Até um hospital psiquiátrico foi alvo dos criminosos. Em Camboriú, o ataque foi ao carro da prefeitura da cidade. A segurança foi reforçada na região. Ainda em Santa Catarina, um adolescente foi apreendido suspeito de matar um policial em Camboriú, litoral do estado. Edson Abílio Alves tinha 51 anos. Ele foi morto a tiros em frente à padaria onde trabalhava como segurança. O PM estava parado na porta do estabelecimento quando o adolescente começou a atirar. O menor, de 17 anos, confessou o crime à polícia. Sobe para 101 o número de policiais militares mortos no Rio de Janeiro apenas neste ano. A vítima mais recente é um sargento baleado após reagir a um assalto na Baixada Fluminense. Além dele, outras 2 pessoas morreram no tiroteio. O crime aconteceu nesta sexta-feira por volta de 11h30 da manhã em Belfor Roxo. Foi durante uma tentativa de assalto a um caminhão que abasteceria uma loja de cama, mesa e banho. Segundo testemunhas, 4 criminosos chegaram em um carro e anunciaram o assalto. O policial estava no local e reagiu. Houve uma intensa troca de tiros e 3 pessoas morreram. 3 pessoas foram vítimas fatais. O policial militar, que é o segundo sargento, o criminoso e mais uma pessoa que estava no local. A gente está apurando se essa pessoa era funcionário ou se era um transeunte. E outras 2 pessoas também foi ferida e estão em atendimento médico. O sargento Lúcio Ferreira de Santana, de 41 anos, chegou a ser socorrido e levado para esta unidade de pronto atendimento, mas morreu antes de ser atendido. Um dos funcionários que ficou ferido durante a troca de tiros foi trazido aqui para o Hospital Geral de Nova Iguaçu. Alexandre Gomes teve lesões no fígado e no pulmão. Ele precisou passar por uma cirurgia e o estado de saúde dele é grave. A outra vítima foi levada para um hospital em Duque de Caxias. Lúcio é o 101º policial militar a ser assassinado no estado do Rio de Janeiro só este ano. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense já tem as imagens das câmeras de segurança do local que vão auxiliar a identificar os outros 3 criminosos que participaram do assalto e conseguiram fugir. Essas imagens estão sendo arrecadadas, estão sendo analisadas e tratadas pelo setor aqui da DHBF. Nós vamos analisar as imagens, muito oportuno a gente vai divulgar para a imprensa. Agora está muito prematuro, está muito no início, até para não prejudicar as investigações. O Disque Denúncia está oferecendo uma recompensa de R$5.000 para quem der informações sobre o assassino do policial. E um policial militar foi assaltado por 4 jovens em Belo Horizonte. Uma câmera de segurança na rua gravou a ação. No canto esquerdo da tela dá para ver o tenente-coronel Robert Bicalho da Cruz, que está de branco, conversando com a esposa. 4 jovens chegaram e anunciaram o assalto. Eles lutaram com o policial. Os bandidos conseguiram pegar 2 armas e fugiram. O grupo não foi identificado e o policial não se feriu. Um estudante foi baleado depois de sair de uma universidade em Bom Sucesso, na zona norte do Rio de Janeiro. A gratidão de uma mãe que por pouco não perdeu o filho. Foi Cosme quem socorreu o universitário logo após ele ser baleado por assaltantes. Eu queria socorrer ele, porque eu fiquei desesperado. Como se fosse alguém da família, o garoto no tiro. Eu fiquei louco. Foi Deus, ele foi um instrumento na vida do meu filho. Em meio a tanta crueldade, que está acontecendo, a gente ainda consegue seres humanos assim. O crime aconteceu nessa rua da zona norte do Rio. Rodrigo Silvestre de Andrade, de 21 anos, tinha acabado de sair da universidade e voltava para casa na noite de quinta-feira.
Ele contou à polícia que parou com a moto no sinal quando outros 2 motociclistas se aproximaram e anunciaram o assalto. Como estava de capacete, Rodrigo não ouviu e só foi perceber o que estava acontecendo quando viu a arma. O jovem se assustou e os criminosos então fizeram pelo menos 4 disparos. 3 tiros atingiram o estudante. Mesmo baleado, Rodrigo conseguiu pilotar a moto por alguns metros até parar perto de um ponto de táxi onde foi socorrido. Rodrigo está internado neste hospital fora de perigo. Se meu filho tivesse perdido mais sangue, talvez ele não teria sobrevivido. A gente sai com o coração na mão, né? Porque a gente cria um filho, não é para isso. E o preço dos combustíveis no Brasil está mais caro pelo 3º dia seguido. Os reajustes desde quinta-feira somam quase 8%. Segundo a Petrobras, a variação está atrelada ao mercado internacional e a alta seria consequência da tempestade Harvey. Foram 3 aumentos nos últimos 3 dias. No total, o diesel teve o valor ajustado em 7,8% e a gasolina em 7,5%. Eu ando sem o ar-condicionado, que eu acredito que economiza um pouco, né? As variações nos preços têm sido diárias. Isso porque a Petrobras adotou a política de ajuste baseada no valor do petróleo praticado no mercado internacional. Como o valor aumentou lá fora, o combustível subiu aqui também. E o motivo da alta são os estragos provocados pelo furacão Harvey nos Estados Unidos. Como a gente importa grande parte dos produtos que chegam na nossa mesa, isso é repassado para preço de frete. Se esses aumentos que vai para o consumidor forem repassados integrais, né, nós vamos ter um impacto muito forte. No Pará, o valor do combustível é ainda mais alto. A gasolina vendida aqui é a 3ª mais cara do país, segundo o Diese. O motorista já traça estratégias para o aumento pesar menos no bolso. Sérgio correu para encher o tanque logo quando soube dos aumentos. Ele é técnico de enfermagem e pensa como reduzir os deslocamentos durante o trabalho. Eu estou tentando atender 2 pacientes numa só viagem. O produto interno bruto, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país, voltou a crescer no 2º trimestre, indicando que o Brasil está deixando o ciclo de recessão. Desta vez foram as famílias que ajudaram no resultado positivo do PIB. Com a inflação controlada, juros em baixa e o dinheiro do FGTS, o consumo aumentou. Imagine cair num buraco bem fundo. Sair demanda esforço e tempo. Assim é a economia brasileira. Depois de 12 quedas seguidas, ela voltou a crescer em relação ao mesmo período de 2016. Na comparação com o 1º trimestre, também, porém menos. O que deixou muito a desejar foram os gastos das empresas na modernização de equipamentos, pensando no futuro. Falta ter uma recuperação dos investimentos, principalmente do lado da indústria, para conseguir tornar a produção brasileira mais competitiva, mais eficiente e ofertar produtos de melhor qualidade com menor custo. Dos 6 setores que compõem o PIB, serviço e consumo das famílias foram os únicos que cresceram. Nesse salão de beleza, a agenda voltou a ficar disputada. Teve um aumento das clientes assíduas, vinham 3 vezes por semana, aí reduziram para 2 e agora estão voltando a 3 vezes, às vezes até mais. As famílias são o destaque nessa tímida retomada do PIB. Isso depois de 9 trimestres ladeira abaixo. Agora, o consumo subiu em relação aos 3 primeiros meses desse ano e também em relação ao ano passado. Isso graças a 2 fatores: a inflação sob controle e também os juros em trajetória de queda. O IBGE ainda aponta mais uma razão. A liberação do FGTS, é lógico que tem importância nesse período. Uma parte também, obviamente, foi direcionada para a aquisição, principalmente aí de bens. Com o Luiz foi assim, comprou apartamento, geladeira, fogão, cama. O desafio foi não gastar tanto dinheiro de uma só vez. Quando eu comprei o apartamento, eu senti esse pouco de receio. Será que a economia do Brasil está possibilitando que eu compre, invista um dinheiro? Mas dormir na rede não estava fácil, né? O importante é que o crescimento hoje está disseminado por todos os setores que estão crescendo a uma taxa cada vez maior.
O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, denunciou ao Supremo políticos do PP, o Partido Progressista, acusados de fazer parte de uma organização criminosa para desviar dinheiro da Petrobras. A denúncia é sigilosa, mas a lista teria mais de 30 nomes. Em outro documento, Janot diz que o presidente Michel Temer era o líder de outro esquema criminoso e que o ex-deputado Eduardo Cunha era um dos mandantes. A manifestação do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, foi em mais um pedido de Eduardo Cunha para deixar a prisão. O ex-deputado quer que a prisão preventiva seja substituída por medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica, da mesma forma que ocorreu com Rodrigo Rocha Loures, ex-assessor do presidente Michel Temer. Janot diz ao ministro Edson Fachin que enquanto Loures era apenas o intermediário do líder da organização criminosa, Cunha era um dos mandantes do esquema espúrio, e que sua periculosidade é tamanha que, mesmo preso, ainda intimida grandes empresários e agentes políticos destacados, como o presidente da República. Segundo Janot, o líder da organização era Michel Temer e pede que Fachin não aceite o pedido de Cunha. Michel Temer não foi o único político gravado por Joesley Batista. Nesta sexta-feira, o ministro Edson Fachin deu mais 60 dias para que delatores do grupo JBS apresentem novos anexos em seus acordos de colaboração premiada. Joesley Batista já entregou à Procuradoria-Geral da República novos áudios que estavam nos gravadores utilizados pelo empresário, mas que haviam sido apagados e foram descobertos pela Polícia Federal. Segundo fontes, são gravações de conversas com políticos, que vão desde prefeitos a ministros do atual governo. E na China, o presidente Michel Temer preferiu não comentar a delação da JBS. Hoje ele tem novos encontros comerciais. Quem traz as informações é o enviado Marcelo Torres. Olá, Marcelo. Bom dia, Kalina. Bom dia para todo mundo que está aí no Brasil acompanhando o SBT Notícias. O compromisso do presidente Michel Temer neste sábado aqui em Pequim foi um seminário com empresários. Ministros brasileiros falaram de oportunidades de investimentos e citaram projetos como portos, rodovias, aeroportos e a privatização da Eletrobras. Num discurso otimista, Michel Temer disse que a economia do Brasil voltou a crescer e a gerar empregos. Neste domingo, a comitiva presidencial segue para a cidade de Xiamen, que fica a 3 horas de voo aqui de Pequim. Xiamen fica no sudeste da China, uma cidade litorânea. E por lá, Temer participa da cúpula do BRICS, que é o grupo que reúne as principais economias emergentes do mundo: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Ao contrário do que se especulou, Temer afirmou que não deve antecipar a volta para o Brasil. Assim, se a agenda dele for mantida, ele embarca na terça-feira, chegando em Brasília na quarta. Nós voltamos com outras informações durante este sábado na programação do SBT e também no SBT Brasil. Marcelo Torres, de Pequim, para o SBT Notícias. Em nota divulgada na noite desta sexta-feira, o Palácio do Planalto afirma que a delação do doleiro Lúcio Funaro, que deve ser homologada pelo Supremo nos próximos dias, apresenta inconsistências e incoerências. O texto também chama o empresário Joesley Batista de grampeador-geral da República e diz que Rodrigo Janot não para de perseguir o presidente. Michel Temer deve voltar mais cedo da China para enfrentar a segunda denúncia de Janot. Kennedy Alencar. O presidente decidiu antecipar a volta da China. Chega a Brasília na terça-feira. Vai discutir com os articuladores políticos dele. Tem problemas a enfrentar no Centrão com 2 partidos em especial, o PP e o PSD. Também vai se reunir com os advogados dele. Na noite desta sexta, o presidente divulgou uma nota muito dura contra o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, e o doleiro Lúcio Funaro, que fez um acordo de delação premiada. Temer fala em perseguição política, diz que o próprio Janot e o Ministério Público duvidaram no passado da palavra de Funaro, que ele ameaçava testemunhas, e pergunta qual teria sido o milagre dessa conversão. Temer também criticou duramente a delação do empresário Joesley Batista, apontando contradições. De Brasília, Kennedy Alencar para o SBT Notícias. O tempo firme fica garantido nesse primeiro fim de semana de setembro pelo país.
Vai dar até praia, mas atenção, porque tem alerta de mar agitado. Setembro começou dando uma ideia do que vem pela frente, com sol e bastante calor. E até o fim da primeira quinzena do mês, a previsão é de tempo firme, mais seco e baixa umidade do ar. A chuva fica mais concentrada no norte e no litoral sul da Bahia por causa de uma frente fria. Mas faz calor por lá, até 27 graus em Salvador, máxima de 38 em Palmas. No sul e no sudeste, a temperatura sobe bem. Porto Alegre vai quase aos 30, São Paulo chega aos 25. Vai dar até praia, viu? No Rio não chove nada nos próximos dias. No litoral paulista, sol a pino e temperatura subindo. Mas cuidado porque tem risco de ressaca entre o litoral gaúcho e o nordestino. Agora, para colorir o fim de semana, dá só uma olhada nessas imagens. Esse jardim cheio de flores está no meio do deserto do Atacama, no Chile, que é o mais seco do mundo. O fenômeno, chamado de deserto florido, ocorreu por causa das fortes chuvas registradas no norte do país. As plantas que ficam escondidas debaixo da terra seca, com a chuva, conseguem florescer. 5 horas e 53 minutos. E você sabe qual é a raça de cachorro preferida pelos brasileiros? Vou dar uma dica. Eles são inteligentes, carinhosos e estão sempre prontos para dar amor. Em toda a esquina você encontra um querendo brincar. Eles não têm raça definida, mas são os mais populares no Brasil. Alguns têm o pelo escuro, outros claro. Tem de todos os tamanhos também. É claro que eu estou falando dos vira-latas, os únicos cães 100% brasileiros. E se você é dono de um simpático cachorro com raça não definida, pode comemorar. Além de muito espertos, eles têm a saúde mais resistente. Em outros países, costumam chamar os cães com raças misturadas de Mixed Breed. É só no Brasil mesmo que definimos o vira-lata como uma raça de respeito. Afinal, eles estão presentes em 41% dos lares no país. Em seguida, vem as raças Poodle com 11% e Pinscher com 7%. Esses dados são do Instituto Qualibest de São Paulo, que ouviu mais de 7 mil pessoas. Segundo a pesquisa, famílias de classes C e D são as que mais adotam os vira-latas. 33% deles foram abandonados nas ruas. E aí, ficou com vontade de adotar um? Muita vontade. E uma feira fitness em São Paulo reúne as principais novidades do segmento. São equipamentos inovadores que prometem centenas de variações em exercícios de força, resistência e flexibilidade. A expectativa é que o evento atinja a marca dos 100 milhões de reais em volume de negócios. Celito Esteves. O suor tá escorrendo. Essa turma é muito dedicada. É verdade. Mas calma lá. Nesse caso, tem um jeitinho menos cansativo, muito menos cansativo, pra entrar no clima da feira. Agora você, tá bom? Mas essa é a pegada, a pedalada. Tá bom pra entrar nesse barco, né, Tamiris? Olha, a gente tá querendo, né? Mais que estar querendo, tem muita gente precisando sair do sofá. A indústria fitness, na verdade, está travando uma guerra silenciosa contra a obesidade. E para ganhar essa guerra, a gente precisa inovar. Nessa feira, na Zona Sul de São Paulo, são mais de 100 expositores com esse pensamento. E aí, vamos brincar? Manda ver, Natália. Enfrenta o Cauane nesse exercício com cara de jogo, estilo videogame. Tipo isso, total gamificação. No final da brincadeira do treino, ele te mostra o seu pico de agilidade, tempo de reação. O que muitos expositores querem deixar bem claro aqui é que o exercício não tem que ser algo estressante, cansativo, não pode ficar a imagem de uma coisa ruim. Por isso, muitos fabricantes investem em equipamentos como esse aqui, ó. Dá uma olhada. Vou tentar, hein? Aqui, é uma prancha que simula aqui os movimentos, parece meio surf, meio skate. É para mostrar que a ginástica pode ser divertida. E é legal mesmo, viu? Eu diria que a gente está evoluindo o que hoje já vem se falando em atividade física.
Nesse caso, graças ao Rodrigo, que fez essa engenhoca de madeira na garagem de casa. Aí viu que deu certo e foi pro mercado. O produto final ficou top. Uma mistura de engenheiro, professor Pardal e fisioterapeuta também. Eu uni um pouquinho de tudo que eu sabia e nasceu o equipamento. São muitas novidades surgindo. Que tal um duelo numa plataforma móvel? Mexe com o corpo todo. E que tal pedalar sem sair do lugar, mas sentir um ventinho no rosto? A roda virou ventilador. É bom, muito bom. E quanto mais ideias, melhor. Sim, porque os números desse mercado são curiosos. Ouve essa. O Brasil é o segundo maior mercado de academias do mundo, só perde para o americano. O americano tem 36.500 e o Brasil 34.500. Então, se você pensar, falta 2.000 só, está muito próximo. Mas tem algumas diferenças importantes. O mercado americano, uma academia tem em média 1.700 alunos. Uma academia brasileira tem em média 270 alunos. Quer dizer, precisamos nos mexer mais. E não pensando no movimento das academias, mas na saúde mesmo. Bom, e nós ficamos por aqui. O SBT Notícias volta amanhã. Muito obrigada pela sua companhia. Fique agora com o Chaves. Bom dia para você e até.